Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num campo de batalha que ninguém vê. É uma guerra constante, com inimigos microscópicos. E para a gente entender bem a ciência da saúde animal, vamos usar uma analogia bem forte, a de defender uma fortaleza contra um cerco invisível. Então vamos. Olha só para esse mapa. Parece super complexo, eu sei, mas é basicamente o plano de ataque do inimigo. Lá em cima, onde diz agentes infecciosos, são os invasores. As setas mostram todas as rotas que eles podem usar para tentar invadir a nossa fortaleza. Pela comida, pela água, em veículos ou até mesmo trazidos por pessoas sem querer. O objetivo deles está bem ali no centro, a transmissão da doença. E a nossa defesa está ali, em amarelo, as medidas de biossegurança. Esse é o nosso plano de jogo. Então, o cerco é isso, constante. Os patógenos estão sempre ali, na espreita, prontos para se aproveitar de qualquer brecha nas defesas. Eles podem vir de animais silvestres que chegam perto, de um lote de ração que veio contaminado, ou podem ser carregados nos sapatos de uma visita. Entender que essa ameaça não para é o primeiro passo para montar uma defesa que realmente funcione. Bom, diante de um cerco, a primeira coisa a se fazer é levantar as muralhas, certo? Mas como a gente constrói as muralhas dessa nossa fortaleza? A resposta está em uma palavra: biosseguridade. Essa é a nossa primeira e talvez a mais importante linha de defesa. E o que é exatamente essa tal de biosseguridade? Basicamente, é o projeto arquitetônico da nossa fortaleza. Não é só uma coisa, uma ação isolada, mas sim um sistema completo de medidas preventivas. Pense nela como as muralhas, os portões e os guardas, todos trabalhando juntos para impedir que os invasores entrem antes mesmo que eles possam causar algum problema. Toda fortaleza precisa de suprimentos, né? Mas essas linhas de abastecimento podem ser um ponto fraco. Por isso, a biosseguridade começa por aí. A ração e a água têm que vir de fontes seguras, controladas. E as próprias instalações, os nossos depósitos e armazéns, devem ser construídos de um jeito que impeça a entrada de pragas como ratos que podem contaminar tudo. Sabe aquela história de que uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco? Pois é, uma fortaleza é tão forte quanto os seus portões. E aqui a gente vê como essa patrulha funciona. Veículos que chegam precisam ser desinfectados para não trazerem invasores de carona. As pessoas têm que seguir protocolos de higiene, como trocar os sapatos para não carregar o inimigo para dentro e compartilhar equipamentos entre locais diferentes. Nossa, isso é como deixar um portão secundário totalmente aberto. Um risco enorme que precisa ser evitado. As muralhas não adiantam nada se tiver um monte de infiltradores passando por baixo delas. Animais silvestres, roedores, até pássaros, são conhecidos por espalhar doenças. Então, uma boa defesa inclui cercas adequadas e um design de construção que mantém essa turma do lado de fora. Além disso, o manejo correto dos dejetos é super importante para não criar um ambiente que atrai essas pragas para perto da fortaleza. E quando a gente precisa trazer novos moradores para a nossa fortaleza? Não dá para simplesmente abrir os portões e deixar entrar. Eles passam por um protocolo de quarentena bem rigoroso. Primeiro, ficam isolados de todo mundo. Depois, passam por exames para ter certeza de que não estão carregando nenhuma doença escondida. E só depois de um bom tempo de observação, se estiverem 100% saudáveis, aí sim eles podem se juntar à população principal. Ok, então a gente construiu muralhas altas, patrulhou os portões, inspecionou todo mundo que entra. Mas e se, apesar de tudo isso, o invasor conseguir passar? Acontece. A biosseguridade é a primeira linha de defesa, mas não é a única. E aí? O que acontece depois? Bom, quando o invasor fura as defesas externas, a luta passa para o exército interno. E toda a fortaleza que se preze tem um exército pronto para lutar. O sistema imunológico. As vacinas são basicamente o nosso programa de treinamento, preparando esse exército para saber reconhecer e derrotar o inimigo. E existem duas estratégias principais de treinamento. As vacinas inativadas usam o inimigo morto ou pedaços dele. É um treino seguro que não tem como causar a doença, mas que às vezes precisa de reforços. Já as vacinas vivas, atenuadas, usam uma versão bem enfraquecida do invasor. É como se fosse um treino de combate real, só que controlado, que geralmente cria uma imunidade mais forte e que dura mais tempo. E o nosso arsenal de treinamento evoluiu muito, viu? Esse fluxograma mostra bem isso. Antigamente, como a gente viu, se usava o invasor inteiro morto ou enfraquecido. Mas a ciência avançou e hoje dá para treinar o nosso exército de formas muito mais inteligentes. Em vez de mostrar o inimigo inteiro, a gente pode mostrar só uma parte dele, tipo um uniforme ou uma arma, para o sistema imune reconhecer.
Isso é o que se chama de subunidade. E as tecnologias mais modernas, como as recombinantes, permitem usar só a planta do inimigo, o código genético dele, para ensinar as defesas a lutar sem nunca expor o corpo a nenhum perigo real. Agora, tem um ponto crucial aqui. Mesmo com o melhor treinamento do mundo, nem todos os soldados vão responder da mesma forma. Numa população grande, a resposta a uma vacina nunca é 100% igual para todo mundo. Alguns indivíduos vão montar uma defesa super robusta, enquanto outros, uma resposta mais fraca. Então, por que o treinamento às vezes falha? Esse diagrama aqui ajuda a gente a entender. A falha pode estar no soldado, ou seja, no animal. Se ele já estiver doente ou muito estressado, o sistema imune dele não vai aprender direito. A falha pode estar na arma, a própria vacina. Se foi mal armazenada, pegou calor quando deveria estar no frio, por exemplo, ela perde o seu poder. E claro, a falha pode estar na tática, que é o erro humano. Uma dose aplicada no lugar errado ou na hora errada. E pronto, todo o treinamento pode ir por água abaixo. Certo, já cobrimos as muralhas e o treinamento do exército, mas ainda falta uma terceira camada de defesa, que é fundamental, tanto na prevenção quanto na recuperação depois de uma batalha: a limpeza e a desinfecção do ambiente, ou seja, do nosso campo de batalha. Para limpar o campo de batalha, primeiro a gente precisa conhecer o inimigo. E esse slide é fantástico porque ele mostra que nem todo invasor tem a mesma armadura. Lá na base da escala, a gente tem inimigos fáceis de derrotar, como os micoplasmas. Já lá no topo, temos verdadeiros supervilões, como os prions, que são extremamente resistentes. Isso é muito importante porque significa que usar um desinfetante qualquer para tentar eliminar um prion é como levar uma faca para uma briga de tanques. A escolha da arma química certa depende totalmente do inimigo que está sendo enfrentado. E como é que essas armas químicas funcionam? Esse diagrama mostra o ataque em nível microscópico. Olha só como os diferentes agentes miram em pontos vitais. Alguns atacam a muralha externa do inimigo, a parede celular. Outros, como os álcoois, dissolvem a membrana, fazendo o invasor basicamente se desmanchar. E os mais poderosos, como o hipoclorito, vão direto no centro de comando, no DNA, destruindo as instruções de vida do patógeno. É uma verdadeira guerra de precisão para neutralizar a ameaça. No final das contas, tudo se resume a isso: as muralhas da biosseguridade, o exército treinado pelas vacinas e a limpeza do campo de batalha com desinfetantes. Todas essas estratégias têm um único e grande objetivo em comum: quebrar a cadeia de transmissão da doença, impedir que o inimigo continue se espalhando e causando mais estragos. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. A gente constrói fortalezas para proteger os animais, mas num mundo super conectado, onde um patógeno